Passaremos agora, segundo a metodologia mecanicista, a analisar as posturas ou execuções consideradas contraindicadas. Temos nesse exemplo, na fase final, o movimento de retroversão pélvica ou de báscula, que seria a movimentação das cristas ilíacas para trás e da pubis para frente, em um consequente encurvamento do tronco, comprometendo a manutenção das curvaturas naturais da coluna vertebral, ocasionando ainda os efeitos da má distribuição da sobrecarga em suas estruturas articulares. Observe que a pelve ainda preserva o alinhamento horizontal com os joelhos. Nesse exemplo, na fase preparatória, também foi executado o movimento de retroversão pélvica e o consequente encurvamento do tronco, bem como os efeitos da má distribuição da sobrecarga na coluna vertebral. Essa postura normalmente é desencadeada pela completa extensão do quadril e joelhos. Nesse outro exemplo, ocorreu a passagem da pelve pelo alinhamento horizontal dos joelhos, movimento possível de ser executado somente através da retroversão pélvica e encurvamento do tronco. Quanto maior a descida da pelve, maior o relaxamento dos músculos e a transferência da ação da sobrecarga para as articulações. Para que se consiga alcançar uma quase total aproximação pélvica dos calcanhares, passa a ser necessário movimentos de impulsos e balanceios, especialmente durante a fase de transição do final da descida para o início da subida, momento em que as musculaturas apresentam um maior grau de relaxamento. Observe nesse exemplo que os joelhos, num excessivo grau de flexão, ultrapassam anteriormente a linha vertical das pontas dos pés, em uma diagonal para baixo, transferindo dessa forma grande parte da sobrecarga para suas estruturas articulares e ligamentares. Outra postura ou execução contraindicada ocorre quando se efetiva a fase final com completa flexão de quadril e reduzida flexão e projeção anterior dos joelhos. Isso faz com que a alavanca do tronco se incline excessivamente, aproximando-se da formação de um ângulo perpendicular com o vetor comum da sobrecarga, colocando assim os dorsais como o principal grupo muscular atuante no exercício. Observe que o abaixamento da pelve também é bastante reduzido. Nessa figura, como no exemplo anterior, a fase intermediária da descida do corpo caracteriza-se por efetivar uma maior amplitude de flexão do quadril em proporção a uma reduzida flexão e projeção anterior dos joelhos, com uma grande inclinação anterior do tronco. Num segundo momento, ocorre a excessiva projeção anterior dos joelhos, que normalmente ultrapassa o alinhamento vertical das pontas dos pés. E por último, a fase final, onde a pelve desce para se alinhar horizontalmente com os joelhos. O movimento de retorno do exercício segue mais ou menos o padrão da descida, só que de forma inversa. Assim, na transição da fase final para a intermediária, haverá uma ênfase na projeção posterior dos joelhos e elevação do quadril, sem uma elevação proporcional do tronco, que tende a se curvar. Na transição da fase intermediária para a preparatória, ocorre o predomínio do movimento de extensão de quadril para a elevação do tronco e a anteriorização da pelve. Em todas essas fases, foi utilizado o jogo de alavancas ou o movimento de balanceio antero-posterior entre a pelve e os joelhos, com o objetivo de evitar grandes esforços por parte das musculaturas da perna. Passaremos agora, segundo a metodologia mecanicista, a analisar as posturas ou execuções consideradas contraindicadas. Temos nesse exemplo, na fase final, o movimento de retroversão pélvica ou de báscula, que seria a movimentação das cristas ilíacas para trás e da pubis para frente, em um consequente encurvamento do tronco, comprometendo
a manutenção das curvaturas naturais da coluna vertebral, ocasionando ainda os efeitos da má distribuição da sobrecarga em suas estruturas articulares. Observe que a pelve ainda preserva o alinhamento horizontal com os joelhos. Nesse exemplo, na fase preparatória, também foi executado o movimento de retroversão pélvica e o consequente encurvamento do tronco, bem como os efeitos da má distribuição da sobrecarga na coluna vertebral. Essa postura normalmente é desencadeada pela completa extensão do quadril e joelhos. Nesse outro exemplo, ocorreu a passagem da pelve pelo alinhamento horizontal dos joelhos, movimento possível de ser executado somente através da retroversão pélvica e encurvamento do tronco. Quanto maior a descida da pelve, maior o relaxamento dos músculos e a transferência da ação da sobrecarga para as articulações. Para que se consiga alcançar uma quase total aproximação pélvica dos calcanhares, passa a ser necessário movimentos de impulsos e balanceios, especialmente durante a fase de transição do final da descida para o início da subida, momento em que as musculaturas apresentam um maior grau de relaxamento. Observe nesse exemplo que os joelhos, num excessivo grau de flexão, ultrapassam anteriormente a linha vertical das pontas dos pés, em uma diagonal para baixo, transferindo dessa forma grande parte da sobrecarga para suas estruturas articulares e ligamentares. Outra postura ou execução contraindicada ocorre quando se efetiva a fase final com completa flexão de quadril e reduzida flexão e projeção anterior dos joelhos. Isso faz com que a alavanca do tronco se incline excessivamente, aproximando-se da formação de um ângulo perpendicular com o vetor comum da sobrecarga, colocando assim os dorsais como o principal grupo muscular atuante no exercício. Observe que o abaixamento da pelve também é bastante reduzido. Nessa figura, como no exemplo anterior, a fase intermediária da descida do corpo caracteriza-se por efetivar uma maior amplitude de flexão do quadril em proporção a uma reduzida flexão e projeção anterior dos joelhos, com uma grande inclinação anterior do tronco. Num segundo momento, ocorre a excessiva projeção anterior dos joelhos, que normalmente ultrapassa o alinhamento vertical das pontas dos pés. E, por último, a fase final, onde a pelve desce para se alinhar horizontalmente com os joelhos. O movimento de retorno do exercício segue mais ou menos o padrão da descida, só que de forma inversa. Assim, na transição da fase final para a intermediária, haverá uma ênfase na projeção posterior dos joelhos e elevação do quadril, sem uma elevação proporcional do tronco, que tende a se curvar. Na transição da fase intermediária para a preparatória, ocorre o predomínio do movimento de extensão de quadril para a elevação do tronco e a anteriorização da pelve. Em todas essas fases, foi utilizado o jogo de alavancas ou o movimento de balanceio antero-posterior entre a pelve e os joelhos, com o objetivo de evitar grandes esforços por parte das musculaturas da perna.